E para falar sobre isso, você está sem ânimo aí? Nós vamos conversar agora com o Anderson Mendes, que é consultor de tecnologia, ele é apresentador, ele é palestrante, ele é palhaço e ele é especialista em depressão. Ele é o criador da Paliestra. Não, eu não li errado, não. Não é palestra, é Paliestra. É a palestra do palhaço, é isso? Que trata sobre depressão e da clown terapia. Clown é palhaço em inglês. Tudo bem, Anderson? Muito bem, Vanessa e Luiz. Muito prazer em falar com vocês. É exatamente essa energia, a vitalidade que a gente vai falar sobre o tema tão difícil, né, que é de pesar para tanta gente. Eu, inclusive, me considero um especialista da depressão justamente por sofrer com essa doença há mais ou menos 15 anos. Hoje eu já consegui tratar e principalmente prevenir. A prevenção é diária. E eu consegui, através dessa doença, encontrar uma grande oportunidade para acessar o meu lado saudável. E esse é um dos pontos mais importantes da depressão. Evidentemente que a depressão é uma doença, né? Então muitos consideram ela como... Tanto é que o nome do meu projeto é Depressão Não é Frescura, porque essa doença ela é encarada ainda com muito preconceito pela sociedade, né? A doença da pessoa que não quer trabalhar, daquele cara preguiçoso e tudo mais. Mas não, ela é uma doença que incapacita milhões de pessoas, que gera até situações de suicídio. Eu vivenciei isso dentro de casa, né? Então, a minha mãe teve depressão durante muitos anos, e tem até hoje, e um familiar muito próximo chegou até a cometer suicídio por toda essa situação. Então, o meu alerta com relação a essa doença é justamente isso. É uma doença multifatorial, né? Ela envolve questões biológicas, né? Então, ou seja, dentro da gente tem alguma coisa que não está funcionando bem, principalmente na questão cerebral. Você tem a parte psicológica também, que tem muitos fatores que a gente precisa superar com relação a problemas do passado e tudo mais. Fatores ambientais geram acho que o principal vilão de toda essa história no dia de hoje é o estresse. E um ponto que eu acho muito importante para todos nós, seres humanos e seres humanas da Rádio Globo, a falta de sentido. Eu conheci o trabalho de um cara chamado Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra. Ele vivenciou, acho que a pior experiência que a humanidade já presenciou, que foi o campo de concentração. Ele era judeu. Ele desenvolveu um trabalho assim, sensacional. Um dos pontos fundamentais da grande obra dele foi um livro chamado Em Busca de Sentido. Eu acho que a grande frase que eu consegui extrair e colocar no dia a dia do meu trabalho é justamente que o homem pode suportar tudo, menos a falta de sentido. E o Nietzsche, que é um filósofo também muito conhecido, ele traz uma frase também que se conecta diretamente com essa história, que é: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. E é justamente isso, naquele momento de dificuldade, daquela dureza danada que o pessoal vivenciou dentro dos campos de concentração, o Viktor Frankl identificava que os mais fortes não eram os caras que comiam mais, os líderes, nem nada. Eram os caras que se preocupavam com tudo. Era aquele cara que tinha uma percepção, uma esperança, ele tinha um porquê viver. Na cabeça desses caras nunca a palavra, por exemplo, suicídio passava, porque eles tinham uma motivação, eles tinham um porquê. E como essa doença ela é multifatorial, eu fui entender como eu posso oferecer ferramentas para buscar o lado saudável de cada um. Mesmo porque a gente está falando em estatísticas da depressão, elas são super alarmantes, né? Mas eu quero saber o que acontece dentro de cada um de vocês. A estatística é muito importante para alertar, mas eu quero saber dentro de você. Como é que está essa história? Aí eu fui conversar com psiquiatra, psicólogo, diretores de RH, coaches, profissionais da área de PNL, yoga, palhaços, pedagogos, ou seja, pessoas que gostam de pessoas. E as impressões mais interessantes que eu consegui trazer de toda essa história, por exemplo, eu destaco 3. Acho que o principal ponto que um psicólogo me aponta que a causa da depressão é a não aceitação. Nós, muitas vezes, nós temos 3 níveis de aceitação. A pessoal, você precisa se aceitar com as suas qualidades, com os seus defeitos. Você tem a aceitação familiar, você precisa se sentir aceito dentro da tua família.
E também a questão social. É muito importante você se sentir contextualizado dentro da sociedade. O segundo ponto muito importante é o vazio existencial. Isso, inclusive, eu senti na pele. Um dos grandes pontos da depressão não é só... A depressão é muito ligada à tristeza. Ok, ela também tem um fator muito forte de tristeza. Mas a ausência de sentimento é uma coisa terrível da depressão. Acho que é o grande legal, a grande dor que todo mundo sente, o que grande paciente... Lembrando que a depressão tem níveis, né? Você tem um nível leve, você tem um nível intermediário e um nível grave, severo da depressão. Mas essa ausência de sentimento é mais ou menos o seguinte: você acabou de ganhar 1 milhão de moedas, 1 milhão de reais, você acabou de ganhar uma viagem para o mundo inteiro, você está naquela sensação de tanto faz. Ou pior, aconteceu uma violência tremenda em todos aqueles queridos da tua vida. E você também não tem aquele sentimento de perda, aquela dor e tudo mais. A indiferença, né? A indiferença. Isso é terrível. Esse vazio existencial, essa sensação gélida. E é justamente aí. O contraponto da depressão não é a felicidade. O contraponto da depressão é a vitalidade, a energia. Eu quero fazer, eu quero ser, eu quero ajudar, eu quero contribuir com as pessoas. E até onde ela pode ir? Justamente. Então, as taxas, por exemplo, de suicídio que a gente traz, a OMS levantou estatísticas de 2001. Gente, 2001, faz 14 anos que essas informações já foram feitas. Para vocês terem uma ideia, 1 milhão de pessoas se suicidavam em 2001 e 10 a 20 tentavam. A depressão hoje, atualmente, é o segundo maior causa de afastamento nas empresas. Então, Anderson, a gente está falando então de afeto, de carinho, de amizade, de cumplicidade, porque tudo isso junto, né, a gente devolve a qualidade de vida para as pessoas. Aí a pergunta que eu te faço é assim: o palhaço é uma excelente estratégia para isso? Perfeito, Luiz. O palhaço, para mim, por exemplo, qual é o meu grande barato? Sair de fralda falando sobre depressão para as pessoas. Olha que loucura. Aonde eu poderia imaginar que isso tem a ver com a minha missão, tem a ver com os meus talentos? Então, essa conexão que eu conheci, e o universo do palhaço surgiu comigo de uma forma muito interessante. Uma vez eu entrevistei o Wellington Nogueira. Eu tenho um programa de entrevistas na internet e tudo mais, na área do mercado corporativo. Eu fui entrevistar o Wellington Nogueira, que é o fundador dos Doutores da Alegria. Trabalho incrível, sensacional. Ele foi pioneiro de levar palhaços para dentro dos hospitais. E esse cara, ele é de um nível tão grande, ele é uma pessoa tão sensacional, que quando acabou a entrevista, eu falei assim: gente, eu quero ser como esse cara. Eu estava sem espelho, eu estava sem referência, eu precisava de alguém para ser um grande mestre. Uma vez eu ouvi isso do Anderson Silva numa entrevista: precisamos ter grandes mestres. E esse cara é um exemplo de vida. É um exemplo por todo o legado que ele está desenvolvendo à frente desse trabalho, o grande ser humano que ele é. E o universo e aí eu comecei a estudar essa história do universo do palhaço, que me encantou. Então, hoje, eu consigo acessar o meu lado saudável justamente através do universo do palhaço. E, com base em toda essa história, eu fiz muitos exercícios de teatro, exercícios do universo do palhaço, mas com um objetivo de gerar autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. As respostas têm que estar na ponta da língua. Qual é o seu nome? Todo mundo sabe responder. Agora, você é feliz? Você sabe o que efetivamente te faz feliz? São perguntas, Luiz e Vanessa, que as pessoas ficam me olhando. Quando eu pergunto, quando a pessoa é feliz, é tão engraçado o gestual, né? A linguagem não verbal, como as pessoas reagem com expressão facial ali para mim. Mas como assim, se eu sou feliz? O que você está me perguntando? O Facebook te pergunta: o que você está pensando? Eu quero saber o que você está sentindo. Isso para mim é muito importante. E o lado do palhaço me fez justamente essa conexão. O lado humano, o lado sensível das pessoas. Por exemplo, a gente perdeu o poder de brincar. A gente só pode brincar, por exemplo, num shopping, quando a gente está acompanhado de uma criança. Sem uma criança, a gente não pode brincar, senão a gente é considerado louco. Ou um bobalhão, né? Olha que maluquice isso.
a gente tem que brincar, a gente tem que sorrir para a vida. Então, quanto mais a gente se fechar no nós, né? Quanto mais a gente parar de brincar, levar a vida tão a sério quanto a gente leva, a gente suportar toda essa carga de estresse, essa loucura, todas essas notícias, né, que nos rodeiam, nos cercam, gente, isso está gerando a maior epidemia global chamada depressão. É assim que a OMS caracteriza a depressão. Ela identifica a depressão como exatamente esse ponto, uma epidemia global. Anderson, tem que motivar as pessoas. Não, exatamente. Eu não quero desligar o telefone com o Anderson, tá tão bom. Eu tô participando de uma terapia aqui. Só que a gente tem que fazer um break. Ô, Anderson, posso te propor uma coisa? Claro. Que ainda eu não fiz nenhuma pergunta ainda pra você. Nós vamos sair para um break? Ansiosamente, dona Vanessa. Vamos fazer o seguinte, nós vamos sair para um break agora? Você fica na linha pra gente continuar a conversa daqui a pouco? Sem dúvida. Então tá bom, fica aí, Você Anderson. não vai achar palhaçada isso, né? Vamos que vamos. Tá sensacional. É isso aí. Anderson, fica aí que você vai continuar falando com a gente. 1h49 aqui na Globo. Perguntando para você que é nosso amigo e nossa amiga, como é que tá seu ânimo para seguir em frente, hein, depois do carnaval? E a gente começou aqui uma conversa agora há pouco com o Anderson Mendes, que é consultor de tecnologia, ele é apresentador, ele é palestrante, é palhaço, é especialista em depressão e é o criador da Paliestra, é isso mesmo, Paliestra, que trata sobre depressão e da clown terapia. Clown é palhaço em inglês. Nossa, tá tão boa a conversa aqui. Eu já anotei algumas coisas aqui que o Anderson falou sobre estresse, sobre falta de sentido na vida, que você precisa se aceitar, aceitação familiar, gostar aceitação de gente, né? Gostar de gente. Exatamente. O vazio existencial que não pode acontecer, a ausência de sentimento que também não pode acontecer. Anderson, você tá aí na linha? Firme e forte, né? Aê. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Logo quando você começou a falar, você falou assim, para combater a depressão precisa de prevenção todos os dias. Como é que pode ser essa prevenção à depressão, Anderson? Perfeito. O primeiro passo, na verdade, é identificar. O segundo passo é tratar. E o terceiro, tão importante quanto esses dois primeiros, é justamente a prevenção. A prevenção ela está relacionada ao tratamento, à continuidade. Você não pode baixar a guarda, porque a depressão, quando você pensa que você está bem, ela está espreita ali só esperando uma oportunidade para chegar e te pegar. Então, você precisa dar continuidade nessa história. O dar continuidade não significa tomar a medicação para o resto da vida. É tão importante iniciar uma medicação quando um especialista, e nesse caso um psiquiatra, ele identificar esse problema em você e fazer a prescrição médica e tudo mais, fazer a regulagem. Também tem um ponto muito importante com relação a isso, que é não desista. Muitas vezes eu mesmo tomei muito medicamento e a gente precisa fazer ajuste de dosagem, ajuste da medicação, porque é aquela história, gente. Cada um de nós reage de uma forma mediante a tudo. As situações ambientais, uma frase que uma pessoa falou para você pode não doer para a Vanessa, mas pode doer para o Luiz. Então, o medicamento, não desista de você, acho que é o principal ponto. Na parte da prevenção, então, você tratar toda essa história, manter um tratamento, uma terapia da fala ajuda demais a gente. Eu venho estudando tanto a parte da psicologia mais antiga de Freud e tudo mais, onde basicamente, de uma forma muito generalizada, eles tratam do nosso passado, dos medos, as dores, aquela coisa toda não resolvida. Mas tem um ponto muito interessante, que é um aspecto um pouco mais recente, um estudo mais recente, que é a psicologia positiva, que ele vai analisar os pontos bons de cada um de nós. Porque se você perguntar para um depressivo qual o seu talento, no que você é bom, ele não vai saber te responder. Porque ele acha a parte de identificação dele é tão fraca, a autoestima, que nesse caso é mais baixa estima que essa pessoa tem, é tão grande que ele não consegue reconhecer os seus valores, e todos nós temos.
E o legal da gente estar na sociedade é que o ponto positivo do Luiz, por exemplo, me ajuda no meu ponto negativo. Que, por sua vez, eu posso ajudar a Vanessa e juntos a gente se torna uma grande potência. Então, esse trabalho, uma vez que a gente sai da toca e vai procurar ajuda, a gente vai... Eu tive que buscar a prevenção numa coisa que eu nunca pude imaginar. Então, a gente tem uma caixinha de tesouro dentro da gente, a gente precisa buscar essa história. O ficar ruim, o ficar não sentindo a vida passar... ontem mesmo eu li uma frase do Facebook que eu achei muito interessante, que é o seguinte: viver é a coisa mais rara do mundo, porque para a maioria das pessoas elas apenas existem. Então a gente precisa viver, a gente precisa ter porquê. Senão, a gente não nasceu para pagar conta, para trabalhar e pagar conta. E é o que a grande maioria das pessoas vive. Né? Então a gente trabalha demais, faz academia para cuidar do corpo, mas não muitas vezes de você. O que você gosta de fazer? Vai atrás daquilo que você... Quanto tempo você dedica para uma coisa que você verdadeiramente gosta de fazer? Pouquíssimo tempo. E muita gente não se dedica em absolutamente nada. Eu não me dedicava em absolutamente nada. Eu comecei a me dedicar depois que eu passei por todo esse processo. Eu tive que identificar a depressão de uma forma muito curiosa, diga-se de passagem. Agora, uma coisa importante, Anderson, é isso. A gente tem que motivar as pessoas. A gente precisa enaltecer as pessoas. Isso é o que falta também. Porque muitas vezes a pessoa está numa situação defensiva e quem está deprimido está numa situação realmente muito para baixo. Se você chega com uma palavra amiga, se você fala, puxa, mas como você desenha bem, nossa, como você canta bem, como você faz contas bem, puxa, você pode conquistar coisas melhores na vida, as pessoas precisam ouvir isso dos demais, entendeu? Então falta muita gente motivando outras pessoas. Perfeito. Luiz, tem um detalhe muito importante, inclusive essas são frases extraídas de um estudo do IPQ, do Instituto de Psiquiatria. O que não se dizer a uma pessoa com depressão. Portanto, você familiar e amigo, preste muita atenção nessa história, porque você pode ajudar essa pessoa ou você pode contribuir muito para a piora dela. O que não se dizer. Ah, você está com frescura. Isso é uma fase ruim, vai passar. Anime, você não tem nada. Reaja, rapaz. Você não tem motivos para ficar assim. Ah, tira umas férias. Todo mundo tem essa tristeza. Vai fazer ginástica que passa. Gente, para um depressivo conseguir fazer uma atividade física, principalmente pela manhã... Anderson, nós vamos agora para o Globo no Ar. Nós vamos para o Globo no Ar agora. Desculpa aí a pressa, mas foi muito bom conversar com você, Anderson. Foi ótimo, Anderson. Muito obrigada. Até uma próxima. Beijo gordo, abraço apertado e sorrisos. É isso aí, sempre, sempre. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, lindo. Tchau.